Salve, salve, espectadores e web espectadores do programa Opinião em Debate aqui da Infinity TV, hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2011. Tivemos a presença aqui da Nelita Nunes, ex-vereadora, ex-presidenta da Câmara e presidenta do PMDB, do Diretório Municipal aqui de Serra Negra. A entrevista foi agora há pouco, portanto não vai ser ao vivo, a gente vai soltar daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai fazer o sorteio da promoção Eu Assisto a Infinity TV, que vai sortear um final de semana no Hotel Vila de Capri, em Ubatuba, com direito a acompanhante e café da manhã. Quem participou, participou. Quem não participou, não adianta mais, que a promoção acabou agora. Só que confira na nossa programação aí, a gente vai fazer muitas promoções ainda para vocês aqui na Infinity TV. Vamos lá, Chicão, coloca aí. Tá no TriCaster, Roger, né? Aqui o Outlook aberto com os envelopinhos. São 221 inscrições. Que beleza. Nós vamos rodar então aqui e o Roger vai dar aí o pause, né? Mandar a gente parar para a gente poder divulgar aí o nome do vencedor. Atenção, está valendo. Vamos deixar descer, depois vamos subir. Vai cansar o dedo aí, hein, Chicão? Vai lá. Aí, parou. Parou. Ganhou a promoção o nosso web telespectador. Atenção, acredite se quiser, hein? Olha aí. Tá comprovado, vou abrir o e-mail para vocês. Quem ganhou a promoção Eu Assisto a Infinity TV? Wagner Roberto Rossini, da cidade de Águas de Lindóia. Ele respondeu corretamente a promoção Eu Assisto a Infinity TV e complementou: acho essa TV web muito interessante. Temos aqui o IP dele e ele mandou na quinta-feira, 11 de agosto, às 16h36. Então, portanto, a nossa produção vai entrar em contato aí com o Wagner Norberto Rossini, da cidade de Águas de Lindóia, ganhando aí um final de semana em Ubatuba, no Hotel Vila de Capri. Não é isso, Roger Lemos? É isso aí, bacana. Então, o ganhador Wagner Rossini, da cidade de Águas de Lindóia. Aguarda aí que a produção vai entrar em contato com você para desfrutar lá um fim de semana em Ubatuba, com hospedagem no Hotel Vila de Capri, que dizem que é um hotel show de bola lá em Ubatuba. É isso aí, Chicão. Agora a gente tem entrevista com a Nelita, né? É isso aí. Já temos a entrevista aí com a Nelita, né? Que já está na agulha, podemos colocar assim, Roger, né? Para a gente poder passar aí essa entrevista. E olha, que beleza de entrevista, hein, Roger? Show de bola. Eu considero uma das melhores que eu fiz até agora. Ele tem uma baita personalidade aqui da cidade e tem muita propriedade no que diz. Vale a pena ver a entrevista, ver as ideias dela, ver as opiniões. Muito legal mesmo. Então é isso aí. Assistam a entrevista de hoje do programa Opinião e Debate. A gente volta amanhã, às 16 horas, aqui na Infinity TV. Fim de papo. Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje, segunda-feira, não, hoje é terça-feira. Hoje é terça. Terça-feira, dia 30 de agosto, numa tarde ensolarada aqui de Serra Negra, entrevista gravada agora às 14 horas, mas daqui a pouco vocês vão estar conferindo depois do sorteio que vamos fazer. Hoje ao meu lado, Nelita Nunes, ex-vereadora, ex-presidenta da Câmara de Serra Negra e presidenta do PMDB daqui de Serra Negra. Boa tarde, Nelita. Boa tarde, Roger. É um prazer muito grande estar aqui, o seu convite do Chicão. É um prazer muito grande abrir esse espaço aqui, acho que é importante essa opinião que nós temos a respeito da nossa situação aqui da nossa cidade, das pessoas. É muito importante o trabalho de vocês estão de parabéns. Obrigado. Chicão, Carlos Alberto Salomão, boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Anelita. Boa tarde aos nossos web espectadores que acompanham mais um programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Ontem nós não tivemos programa, né, Roger? Pelos motivos já explicados. Tivemos falta de energia aí. O pessoal que pôde descer a rua Coronel Pedro Penteado pôde ver que o pessoal está trabalhando aí na manutenção, né,
da rede elétrica, que então, portanto, ontem não teve, sem energia elétrica não tem como fazer o programa. Exatamente. Para isso, Nelita, esse é um espaço democrático, a gente costuma dizer que as pessoas, para vir aqui, expor suas ideias, falar dos seus projetos, a gente faz questão também da sua presença, a gente já vinha conversando, já agendamos essa entrevista com você, se sinta em casa, se sinta à vontade, um bom programa a todos. Obrigada, Obrigado, Chicão. Ontem também, esse pequeno recesso aí, deu tempo de arrumar meu óculos, viu, Chicão? Você viu que tem gente que percebeu que estava sem óculos semana passada. Nelita, para começar, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua formação, trajetória pessoal, profissional e política. Nossa, se nós pensarmos nisso, a gente tem que remeter a 1974. Tinha 17 anos, primeira campanha do Elias como vereador, a gente tinha acabado de se encontrar na vida, e aí ele se elegeu vereador, numa campanha dura, campanha pesada na época, e desde então, a cada 2 anos eu estou aí envolvida com política, sem deixar de trabalhar pela cidade, sem deixar de dar a minha participação aí. Minha família é daqui, né? Eu sou Marque, minha família é grande, meus pais, meus avós inclusive ajudaram a fundar praticamente essa cidade, então eu como descendente direta sou responsável por eles. Claro. Né? E, enfim, depois de muito trabalhar, amigos meus e candidatos a vereadores, meu irmão, inclusive, Flávio Marque, né, foi vereador e nós trabalhamos, ele teve uma participação importante. Eu coloquei meu nome também e fui eleita, trabalhei 4 anos como vereadora e depois mais 4 como secretária municipal de assistência, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E gostei, achei importante essa participação, achei direta, eu achei que a maneira como eu conduzi o que eu tinha no meu projeto de vida como política, eu consegui. Então eu estou bem realizada. Legal. Em 2005, né, um período em que Serra Negra passou um período muito político muito conturbado, né? E você assumiu a presidência da Câmara, sendo a primeira mulher e a única até agora, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa época, Nelita. Então, na verdade, quando eu assumi, me elegi, né, em 2004, e assumi já no início do ano como presidente da Câmara Municipal, foi realmente um desafio bastante grande, porque a cidade estava passando por um momento muito conturbado, né, bastante mesmo, a população inquieta, a população incerta, né, uma situação política bastante instável. Nós não tivemos um suporte do Tribunal Eleitoral de uma maneira imediata, porque era um tempo em que deveria ser muito curto, e no fim demorou 3 meses. Nós tivemos aí 3 prefeitos num período, né? Nós tivemos que administrar essa autoridade que foi colocada. Então nós tínhamos um ex-prefeito, um prefeito cassado, nós tínhamos um atual prefeito e um prefeito que foi eleito. Novas eleições. Não houve essa eleição no meio de um processo judicial, né? Então, quer dizer, num momento super impróprio, a população super instável. E a Câmara teve um papel importantíssimo nesse momento, que era a única administração, enfim, legislativa sim, mas era a palavra do povo, da população, que estava efetivamente organizada. Então, ela, nesse papel, durante esses 3 meses instáveis, ela se manteve super firme. E eu me lembro muito bem, quando eu assumi, as pessoas me cobravam, até porque eu era, você é nova como vereadora. Eu falei assim, não, eu sou nova nesse papel. Mas como vereadora eu conheço muito bem o meu papel. Claro, você conviveu muito tempo. Muito tempo, muitos anos, sim, muitos anos, ao lado da administração pública direta, ao lado da administração pública indireta, convivendo com os vereadores e super vereadores do PMDB. Mais que isso, né, Nelita? Você foi conhecida bastante por trabalhar do lado da população, sim, né? Sim, então esse papel direto de política, com o meu nome levado às urnas mesmo, foi a primeira vez. Mas isso antes disso, mesmo depois disso agora, nunca me impediu que eu tivesse um trabalho direto. As pessoas ainda me procuram, ainda eu estou presente, ainda estou no município. Esse município é a minha casa. Então, não havia nada de principiante naquele meu papel de presidente da Câmara Municipal. E a Câmara se organizou e se estabilizou com todas as autoridades do município. E eu, assim, fiquei muito feliz, porque eu tinha o suporte e o apoio
dos meus pares, dos vereadores que estavam trabalhando comigo ali. Na época eram 13. Não, nós éramos em 9. Era em 9 era já. Em 9, foi a primeira gestão de 9. Sim, tá foi certo. A primeira gestão de 9. Então nós já trabalhamos com uma mudança, né? Então nós tínhamos uma Câmara reduzida em termos de trabalho, mas muito empenhada em apresentar um trabalho firme. Tive apoio do Executivo na época e tive apoio do Judiciário também. Lembro que eu cheguei a fazer 2 ou 3 reuniões com os juízes, com os promotores, apoiando a Câmara Municipal, fortalecendo a Câmara Municipal, para que a população se sentisse amparada e segura de que nós teríamos uma solução boa e definitiva para a comunidade, que tudo está sendo feito para a comunidade. Né? Então, isso eu acredito que naqueles 3 meses, e 3 meses demora muito quando a situação é instável, tinha que ter um pulso muito firme. E eu fui muito feliz, eu fiquei muito realizada com relação a isso, né, de ter sido indicada para esse cargo e ter desempenhado da melhor maneira que eu pude ali. E como é que era o relacionamento com os outros edis? Não, perfeito, é isso que eu digo. Naquele momento que a gente poderia estar se matando para o poder, a gente não pensava no poder pelo poder, a gente pensava nas pessoas. Né? Então, as nossas conversas, as nossas conferências, a nossa preocupação era sair mais para as ruas, visitar mais as pessoas, conversar mais com as pessoas nas ruas e contar para elas que a gente estava organizado, que a gente estava com um olhar para o bem-estar e para a qualidade de vida deles. Eles não estavam abandonados. Não haviam picuinhas pessoais, né? Como não muitas havia vezes mais isso. Tudo estava calmo, tudo estava tranquilo na Câmara Municipal. Os partidos estavam com um olhar para o bem comum, que era a estabilidade política, e quando você fala de estabilidade política, você fala de estabilidade para a comunidade. Estabilidade e segurança. Segurança, né? Que os projetos vão dar continuidade, né? Belita, depois de você ter sido a presidente da Câmara, tudo voltou, digamos, ao normal. Sim, você foi secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, né? Isso. Conte pra gente essa experiência. Logo após as eleições, enfim, todo o processo, né? Daí teve a gestão do Sinésio e logo depois a recondução do prefeito Paulinho, enfim, e aí a estabilidade da Câmara. O vereador João Deissante assumiu o seu cargo por direito. E eu, como vice, então, em conversa com o Dr. Paulo, prefeito, então, nós achamos por bem, então, fazer uma reforma administrativa. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social já estava sendo preparada nos 4 anos anteriores, na primeira gestão, então, do prefeito, e havia uma ordem direta do Ministério. Né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social já havia orientado aos municípios na criação dessas secretarias. E eu fui convidada, então, para o prefeito para assumir essa secretaria. Eu teria, né, uma abrangência maior nas ações, uma rapidez maior nos atos, e eu teria uma autonomia, que foi isso que eu pedi para o prefeito. Né? Então, eu continuei fazendo o trabalho, eu continuei, inclusive, no Fundo Social, no mesmo lugar que eu estava antes. Isso também era uma das condições, para que as pessoas pudessem me achar e me localizar, mas eu teria uma autonomia. E, lógico, com o poder de fala e de solução, com parte do orçamento, para que as situações fossem mais rapidamente resolvidas. E você ficou os 4 anos, né? Fiquei os 4 anos como secretária municipal da Assistência e Desenvolvimento Social. Na verdade, 3 anos e meio, né? Porque sim, contando com os 6 meses. Contando com os 3 e os 6 meses da gestão, enfim. Nelita, e quais as ações que você acha que foram mais importantes dessa época que você ficou de secretária? 2 eu quero relatar entre todas, né, que foram, porque existe toda uma rotina de trabalho de orientação, mas a criação do PAT, né? Então, nós trazemos o PAT para o município e abrir aquele espaço para a orientação das pessoas. As pessoas viviam perdidas no município procurando o que fazer, desde a junta militar, e depois nós colocamos tudo centralizado, né? E o PAT, que era um papel importantíssimo, as pessoas tinham que ir até Amparo, né? Sempre a gente se referiu à cidade do município, à cidade vizinha Amparo. Então, o PAT, ele criou um centro de orientação para os nossos empregados, para os nossos funcionários, ou mesmo para os empresários que estavam procurando e ampliando
as pessoas que quisessem trabalhar, ampliando as suas fábricas, enfim, tinha um lugar onde procurar esses funcionários. E havia, inclusive, uma sala onde eles podiam fazer as entrevistas lá. Então, o PAT, né, que foi importantíssimo, num convênio com a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual do Trabalho, na época o Fife Domingos, que agora ele é o vice-governador. E a abertura do espaço aqui da Previdência Social, né? As pessoas vinham para mim e falavam assim, olha, eu preciso de um carro que me leve até Amparo, porque eu tenho que estar lá às 5 horas da manhã. Eu falei, mas o que você vai fazer lá? Não, eu preciso fazer uma leitura do meu tempo de serviço, não sei o quê, eu preciso requerer um tempo, eu preciso requerer minha aposentadoria, eu preciso ir lá fazer uma perícia e tal. Pessoas, muitas delas com os problemas de saúde, porque tinham que ir lá para fazer uma perícia médica e tal, e vinham me pedir sempre um carro, ou me pedir para telefonar, ou pedir para preencher papéis. Eu falei, mas tem alguma coisa errada, por que eu não posso ter esse serviço aqui? O Amparo, e aí eu falei com o diretor de lá, falei assim, quantos dos meus cidadãos te procuram? Levanta aí para mim. Ele tinha uma média de 60%, era de Serra Negra. Nossa. Eu falei, legal. Abri um dia, e-mail. Aí a internet tem essa abertura, né? Um dia na frente do computador eu abri e falei com a Previdência em Brasília. Falei, olha, o município assim assado, e contei a historinha. Sou secretária municipal, aí que é importante você usar o poder. Claro, né? A autonomia que você tem, né? Isso, quando você se identifica e usa o teu poder para conseguir as coisas, para ir buscar, as pessoas do outro lado, quando te ouvem, te respeitam, porque você não está falando por você. Né? Você tem um amparo da comunidade inteira, você fala por muitas pessoas, você fala pela cidade inteira. Né? Então, você usar isso com inteligência é fantástico, você traz tudo para o município. E aí eu mandei um e-mail, falei, olha, meu município é assim, assado, e contei. Falei, eu não posso ter mais as minhas pessoas, as pessoas que vêm me procurar, eu não posso ter mais a população de Serra Negra viajando para a cidade vizinha. Claro, não faz sentido. Não faz sentido. O que eu preciso aqui? Daí veio uma pessoa, depois de 15 dias, ele falou assim, olha, é a primeira cidade que se manifesta interessada em abrir uma central, um espaço, um escritório da Previdência Social. Falei, e aí, o que eu preciso? Você precisa ter um espaço assado, quer dizer, é uma parceria com o município e com o Ministério da Previdência. E nós temos esse espaço aí. Que bacana, né? Ou seja, são serviços de suporte, porque muita gente confunde a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social só com distribuição de cesta básica. Pelo contrário, é muito mais que isso. A né? Secretaria Municipal de Assistência Social não distribui cesta básica. Isso é um papel do Fundo Social. Claro. E dá condição para que as entidades, cujas entidades têm cadastradas essas famílias e que vão fazer visita nessas famílias, é que sabe as necessidades dessas famílias. A Secretaria Municipal não tem essa atribuição. Ela tem a atribuição de dar condição... Claro, o próprio nome desenvolvimento. Eu desenvolvo, eu dou condição para que as entidades tenham condição de trabalhar com a população mais carente, a população de risco. E não importa qual. Se é da área de saúde ou se é a área de necessidades básicas. Se é uma necessidade passageira, momentânea, ou se é uma necessidade definitiva. Caso de idosos ou de doentes, acidentados, enfim. Quem faz esse papel são as assistentes sociais ligadas ao Fundo Social. Sim, sim. Em parceria sempre. Parceria é uma palavra bonita, mas não dá para trabalhar a administração pública sem parceria. Claro que não. No município nós trabalhamos isso. Né? No município nós trabalhamos parceria. E com o Estado e com o Federal nós trabalhamos convênios. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz, fui eu que fiz. Não, ninguém faz. Faz parte de um planejamento, de uma equipe, né? Tudo isso. Nelita, eu tenho uma pergunta clássica aqui que eu faço para todo mundo, se tem algum político que você tem como referência e tal. Na verdade... Você admira? O político mesmo, como referência, são os políticos que trabalham o poder público de uma maneira em que quem está focado, o que está focado, são os seus projetos mais direcionados para a sua população. Não importa se ele é um vereador ou se ele é um presidente da República. O político, ele é um funcionário público. Não importa se ele é legislativo ou se ele é executivo, ele é um funcionário público. E esse funcionário público se doa, dá o seu tempo para o bem-estar e para melhorar a qualidade de vida da população do qual ela está trabalhando. Eu não vou entrar no mérito aí de falar toda essa rede de corrupção e que macula e que enegrece e que machuca a classe política.
Mas precisa do ser humano e que tenha a visão da administração de uma maneira bastante clara. Você acha que a população está muito descrente com a classe política, Nelita? Está, infelizmente, mas ainda se salva muitos. Sim, a gente não pode generalizar. Muitos, né? se salva muitos. Então, eu ainda acredito, eu ainda tenho fé, eu viajo bastante, eu sei o quanto é possível. Então, se é possível nos outros estados, nos outros países, por que não aqui? Por que não aqui? É só ter o olhar do administrador. É diferente o administrador público, Roger, quando você está numa rua, quando você viaja. Então você olha, nossa, que prédio bacana, ou esse jardim e tal, mas você olha a limpeza, você olha o trânsito, você olha a cidade como um todo, né? Você olha, você vê se tem um hospital ou não, você olha para ver se tem uma escola, você vê as pessoas trabalhando na rua, você olha a administração como um todo, cidade como um todo. O pleno funcionamento. O pleno funcionamento. E você se interessa por isso, porque você é um administrador. Então, o que dessa viagem eu posso tirar para o meu trabalho? E o meu trabalho é o que eu faço no meu município. O que eu posso levar para lá de melhor? Porque eles já passaram por isso. E se está bom aqui, eu vou levar o que é de melhor. Exatamente. Eu acho que tem que absorver o que tem de bom dos outros lados, né? Antes da gente continuar nosso papo aqui, Nelita, eu quero ver se o Chicão tem algum comentário, alguma pergunta. Chicão? Como ela citou aí a Secretaria, né, da Assistência e Desenvolvimento Social, e eu fui testemunha ocular do trabalho da Nelita naqueles anos, né, que ela ficou aí à frente da Secretaria, e pode-se dizer, viu, Roger, uma secretária que realmente trabalhava pelo município, que gosta da cidade e gostava principalmente daquilo que faz. E eu sempre disse, e já disse isso a ela, né, algumas vezes, que uma das mais injustiçadas nas eleições de 2008 foi a Nelita Nunes, né? Porque o trabalho que ela desenvolveu realmente foi reconhecido, né, por aqueles que estavam próximos a ela, mas infelizmente pela população não foi reconhecido. A gente sabe, né, Nelita, que em eleições existem forças obscuras, né? Aquilo que a gente não pode provar, não pode comprovar, mas a gente sabe que existe, né? Foi frustrante para você não ter se eleito vereadora pela segunda vez nas eleições de 2008, ou talvez se você tivesse a opção de ser vice-candidata a prefeita, né? Essa frustração você tem com você ou não? Sempre né? Você lidar com a perda, você tem que elaborar isso, né? Mas não me preocupa a maneira como as pessoas avaliaram isso. A eleição nem sempre é uma avaliação do trabalho que você realiza, né? Ela é muito pactuada naquele momento histórico em que o município está vivendo, né? E quando o município está vivendo um período de eleição em que é tumultuado e que é mal conduzido, ou que não é de maneira democrática trabalhada, você recebe esses reflexos após a eleição. A população ela tem desvios de informação, né? Ela tem alguns trabalhos que não são muito bem explorados aí, enfim. Então, é lógico, é frustrante, sem dúvida, mas eu acredito que as pessoas que foram eleitas têm a sua representatividade, devem ter a sua responsabilidade com relação a isso, porque nunca devem se esquecer, né, que estão lá porque um número X de pessoa acreditou, mas depois disso toda a população de Serra Negra olha e espera que o trabalho seja realizado, né? Então, eu acredito que os vereadores que estejam lá acordem para isso, né? E desempenhem o papel de uma maneira democrática, desempenhem o papel na sua intensidade, vivam esse papel de uma maneira íntegra, né? Intensa é 24 horas, né? Claro. Porque não é um momento em que você tenha privacidade, né? O administrador público, o vereador, ele não tem privacidade, porque ele está a serviço da comunidade, não importa onde ele esteja. E ele tem que ter esse olhar. O Chicão me lembrou um lado meu aí. Quando eu fui eleita vereadora, eu descobri que eu gostava de fato disso, né? Então, esse prazer enorme no fim do dia de você usar o poder que você tem, mas para resolver problema das pessoas,
é assim, de uma maneira gratificante. Então eu fui presenteada todos os dias. Eu me senti altamente recompensada, né? E agradeci aos céus e só pedia saúde para eu continuar com esse trabalho. Então é importante que as pessoas percebam isso, né? Que você faz com carinho mesmo. Bacana. Já que a gente está falando da Câmara, da legislatura, Nelita, a atual foi renovada em grande parte, no entanto sofre a rejeição de grande parte do público, né? Não sei se você tem acompanhado os trabalhos dessa atual Câmara. Na sua opinião, o que se deve a essa possível rejeição que eles estão sofrendo? Porque assim, a grande maioria dos vereadores, eles são tímidos, né? Então é difícil você saber qual é a opinião deles em muitos dos assuntos, em muitos dos temas, né? Existe aí analisando de uma maneira geral, então não é um nem outro, né? E você, como o jornalista, pode perceber numa entrevista, os discursos eles são pobres, né, em termos de conteúdo, né, e eu não estou falando de informação, eu estou falando de opinião. Então, assim, os vereadores, eles precisam se colocar mais, eles precisam se pôr mais nas situações, eles precisam ter muito mais, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo, eles precisam ter mais essa opinião mais firme, né, não fazer o jogo do bem-estar para todo mundo, eu sou amigo de todo mundo, não é essa a ideia. Né? A ideia não é bater nas costas. A ideia é o confronto de ideias. É o confronto de ideias, é você trazer coisas mesmo e você batalhar por isso. Né? Então as pessoas elas estão olhando essa Câmara e perguntando quem são. E nós estamos no fim de uma gestão. Quem são? Não é o que fizeram. Porque o papel do legislativo ele é frustrante também para o legislador, porque ele é lento. Você faz um projeto e ele demora muito. E às vezes nem vinga. Não vinga, porque ele depende do executivo, ele depende de orçamento, você tem que negociar bastante e tal. Você trabalha com indicações, você trabalha com requerimentos, você faz um trabalho meio que de detetive e tal, você fica fiscalizando, e é isso que eles insistem nisso, eu sou fiscalizador e tal. Então, a administração mesmo, o executivo, falta. Né? Se você não tem um acordo com a administração, então fica pior ainda. Então é frustrante. Mas você tem que sair à luta e falar, você tem que se colocar mais. Né? E não é só em pontos, não, só no Campo do Sete, só lá, só, não, defender mesmo as ideias. Geral. É abrir a boca, falar, não pode ter medo. Roger. Né? Então as pessoas elas se sentem um pouco intimidadas. Eu falo assim, mas quem são? Exatamente. Posso pegar um gancho aí, Roger? Claro, fica à vontade, Chicão. Ô, Nelita, você não acha que os vereadores, principalmente os vereadores da situação, o que se intitulam hoje da situação, porque teve alguns que foram eleitos, né, do nosso lado, podemos colocar assim, mas já foram para o lado de lá. Você não acha que esses vereadores, esses 6, estão sendo muito doutrinados? Então, estão com cabresto, alguma coisa parecida assim? O grande problema é quando você tem a maioria na Câmara e você, quando a administração tem a maioria na Câmara, existe um patinar, né? Porque não tem um combate, né? Você fica muito assertivamente só assinando os papéis, né? E você deixa a administração muito à vontade, né? Então, esse papel até de embate com a administração, de fazer essa cobrança por ações mesmo, de uma maneira em que a população tenha esse respaldo de ir até um vereador e fazer uma queixa, por exemplo, e saber que ela vai ser defendida. Nesse caso, quando você tem a maioria e você não tem o respaldo da administração como autonomia de trabalho, né, você fica a desejar, a Câmara fica como se não existisse. Está cumprindo tabela só. Exato, fazendo uma sessão que na verdade é um show, porque aquilo ali é um teatro. Porque todo mundo já sabe o resultado das votações. Exato, etc. Então fica tudo muito já, é previsível. Né? Então você não tem esse embate, né? Você não tem as discussões mesmo dos projetos, há uma necessidade imensa de ser muito assertivo, né? De ser muito cordato, né? Então há uma pasmaceira mesmo, né? E a população que fica de fora só assistindo, né? E eu estou nesse papel agora, você fala, mas eu conheço, e não tem nada a ver com as pessoas físicas, nós estamos falando do papel do vereador. Do papel do político. Exato, é político, né? Porque, mas só sim, não funciona. Você tem que dizer o que está acontecendo. Né? Sim, o que está acontecendo.
Eu costumo dizer, eu estou lá toda semana, eu costumo dizer que tem sessões que é só para cumprir tabela. O presidente lê com aquela velocidade dele e todo mundo já sabe a resposta. Ou seja, a massa já vem pronta, né? Isso, porque já foi debatido, já foi acertado, já foi conversado, ela senta lá para cumprir, que eu digo que é esse teatro, né? Porque na verdade tem toda uma performance, todo mundo desempenha um papel, cada um tem o seu ato ali, a sua deixa e tal, mas e aí? Né? E a população sai muito cismada com o que está acontecendo, né? Então, aí sim é frustrante, fala assim, mas eu confio nisso, não confio. Por isso que a população na esquina, né? As pessoas que falam, ou nos bairros, associações de bairros, por exemplo, elas estão ao Deus dará, porque elas não sabem a quem se reportar. E você acha que isso também se deve, essa situação toda faz com que a população não vá até a Câmara? Porque ontem, por exemplo, tinha acho que 4 pessoas lá. Sem dúvida, porque, como eu disse, está tudo carta marcada, está tudo montadinho, está tudo armado, tal. Eu vou lá para quê? Né? Eu sei que 2 falam e os outros 2 dizem amém, os 3 não sei lá. E aí? Né? Quer dizer, então, e quem tem, de fato, alguma coisa para dizer, por exemplo, vou levar lá um assunto de saúde, eu vou levar lá um assunto de educação, eu vou levar uma reivindicação do meu bairro, eu sou uma presidente de bairro, por exemplo, então eu vou lá e preciso de um apoio, de um suporte, eu estou tentando fazer isso ou aquilo, tal. Começa... Eu falo com quem? Exatamente, não tem para onde correr. Eu falo com quem? Então, o que está acontecendo nos bairros em Serra Negra, por exemplo? E aí os bairros, eu falo das associações de bairro, que graças a Deus, cada vez mais elas estão organizadas. Elas estão se organizando em reuniões, né? Vai ter uma agora aqui no Caruso, dia 6, então vai ter uma reunião, se reúnem, formam um grupo e vêm até direto à administração. Não passo mais para os vereadores. Ou seja, o trabalho deles está nulo, né? Está nulo, mas que dê eles têm que estar presente, né? Eles têm que ir conversar, mas eles têm que abrir esse espaço de credibilidade, né? O trabalho precisa ter uma continuidade, né? Hoje não se fala mais em projeto nenhum, cadê o projeto da administração e cadê os projetos de cada um dos vereadores? Vamos levantar, está na hora de avaliar um por um agora. Né? Nós temos ainda 6 meses, né? Não temos mais do que isso, porque depois de julho não se faz. Então nós temos ainda que avaliar, ainda há esse tempo, tem tempo. Um dia é importante. Né? Vamos fazer, vamos pegar, vamos avaliar cada um deles. A impressão que eu tenho é que às vezes a Câmara perdeu um pouco a sua identidade, né? Então, essa atual legislatura. Né? E isso é um risco muito grande. Né? Falando ainda da Câmara e falando de oposição, alguns convidados que a gente vê aqui, até de grupos de oposição, ressaltaram a nulidade da oposição da Câmara, Nelita. Você acha que a oposição está nula mesmo dentro da Casa de Leis? Na verdade, não é que ela está nula, mas ela é fraca, né? Ela não tem suporte político nenhum, porque quem sustenta essa oposição também está fragilizado, né? Eu não vou citar nomes nem nada, mas então, quando você está fragilizado, você também recua, porque você tem telhado de vidro, então você não dá suporte para os vereadores sustentar uma oposição firme, porque senão vem chumbo. Né? Então eles ficam lá quietos. Quanto mais quieto, menos olho para mim e eu passo o meu tempo aqui. Né? E, em contrapartida, as coisas rodam de uma maneira que o tempo deixe. Né? Então, não existe cobrança, eu não posso cobrar. Se eu cobrar, vem chumbo para o meu lado aqui. Exatamente. Então, os vereadores que teoricamente deveriam fazer oposição, eles não estão livres. Eles não estão com... não têm autonomia para fazer isso, porque eles não têm suporte. Elita, antes de a gente continuar nosso bate-papo, a gente vai dar um intervalinho aqui de 3 minutinhos. O programa Opinião e Debate volta daqui a pouco. Ok. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br.
de qual dos dois você quer estar. Drogas destroem você e o seu futuro. Amigão, será que você consegue ajudar? Opa! Pode ajudar aqui, cara? Mais um aqui que o negócio tá feio. Opa! Com 2 estava fraco. Eu achei que o senhor tava malhando aí. Não tem um esforço pra fazer um negócio? Ah, fica aí sozinho então. Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com um universo sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado. Anuncie na Infinity TV. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Voltamos ao programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje ao meu lado Nelita Nunes, um bate-papo aqui agradável. E está passando um tempo muito rápido e tem muita coisa para falar aqui. Verdade. Devia ter gravado os bastidores, né, Nelita? É verdade. Nelita, a gente estava falando sobre a ideia da municipalização, que você defende, o doutor Elias esteve aqui em entrevista, também defende. Gostaria que você falasse sobre isso. Eu quero citar, antes de nós entrarmos em municipalização, eu quero citar 4 pilares importantes de uma administração pública. Uhum. A primeira, sem dúvida, é a educação. Depois nós temos os 3 S. Então, saúde, social e segurança. E não necessariamente nessa ordem. Uhum. Né? Eu só coloco a educação em primeiro lugar e todas as 3 na mesma linha. É impossível fazer nada em termos de planejamento de uma administração pública se nós não pensarmos esses 4 pilares. Não se faz nada sem educação e, lógico, saúde, estabilidade e qualidade de vida para todo mundo. O social, e aí eu falo desde o atendimento à criança até o cidadão que está se aposentando e dar a condição para que ele tenha uma vida tranquila. E, lógico, segurança, que nós precisamos de segurança. E segurança, eu não falo da segurança armada ou da segurança nada, não. A segurança de poder sair à rua, a segurança de você poder ir e vir, de você ser livre, a segurança de você decidir o que você quer da tua vida, e que a gente faz muito bem isso no Brasil, mas que ainda a gente escolhe alguns lugares e a maneira como a gente faz isso. Mas, enfim... e usando esses 4 pilares, né, que sustentam, né, a nossa vida hoje, não há como você
fazer nada sem pensar nisso, eu vou entrar então falando em municipalização e aí administração pública. Certo. Nós sempre esperamos que se façam para o município e o administrador público deve fazer pelo seu município. Ele deve usar os recursos do seu município para trazer segurança, para trazer saúde, para trazer o social e principalmente promover a educação. E lógico, existe toda uma regulamentação, leis e tudo mais que norteiam esses 4 pilares, né? Mas eu acredito na municipalização. O município, eu falo de novo, o administrador público, ele conhece a sua população, ele conhece as pessoas que moram no seu município. Conhecendo, você conhece também as necessidades dessas pessoas, dessas famílias. E aí você vai buscar. Se o teu município não tem recursos suficientes, se o seu orçamento é pequeno, o orçamento do município de Serra Negra é pequeno, tá? Comparado com as suas necessidades, ele dá para manter o funcionalismo público e dá para manter a cidade andando, né? E é um trabalho bastante grande. Ele tem que buscar, mas isso é papel do administrador público, né? E o município, sim, decide, administra as suas necessidades, né? Eu não vou entrar no mérito de falar do hospital, mas é impossível não falar de saúde se não falar do nosso hospital. Exatamente, até dos 4 pilares que você citou, um pelo jeito anda muito bem, que é a educação, e o outro nem tanto, que é a saúde, que é atribuída a uma situação nacional. Exatamente. Né, que eu acho que, particularmente, eu acho que não serve de desculpa. Nada, vamos municipalizar, eu acredito na municipalização e vamos buscar recursos para dar sustentação para esse hospital. E aí tudo se resolve. Nós resolvemos o problema da educação, resolvemos o problema de turismo, claro. Resolvemos o problema do social, nós resolvemos porque nós temos um hospital, isso é tranquilidade para o início do desenvolvimento e para as pessoas que moram nesse município. Então, assim, não é problema. Nós temos que buscar a solução. Nós já temos aqui o hospital, então vamos buscar a solução. Né? O que precisa? Não é possível que não se resolva. Se resolve. Né? Então o município, o administrador público tem que ter esse olhar de prioridade. Tem que ter. Não dá mais para delegar para outras causas. Ficar na dependência, não né, pode de outras mais. esferas. Não pode né? mais. Não pode mais, de jeito nenhum. Eu concordo com isso plenamente. E eu queria fazer uma brecha com relação ao social. O social, nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, você trabalha com educação em parceria com o social. O bem-estar da família tem a ver com o bem-estar das crianças. Quando já adulto, família, você dá uma sustentação para que essas famílias tenham um amparo social para ela poder trabalhar, se desenvolver, os adolescentes e tudo mais. Com todos os problemas que decorrem desse período. E quando você está já mais de idade, que você tem já a idade, que você está pensando em se aposentar, o que você faz? Você também tem que pensar no social. Então você tem que pensar ou numa assistência, no home care, ou você tem que pensar no lugar onde esse senhor e essa senhora tem que ser bem cuidado. Então precisa estar muito bem estruturado também. Esse olhar do social de todas as gerações ao mesmo tempo. Né? E você pensar na qualidade de vida, você pensar na acessibilidade, você pensar em todos os problemas que decorrem e que hajam problemas, né? Então você tem que estar esperto e tem que estar olhando para isso. Isso é problema do município. Isso tudo tem que estar pesquisado, nós temos que ter todas as famílias cadastradas, a gente tem que ter o conhecimento, tem que fazer muita visita, tem que estar muito aberto a descobrir e a estar muito próximo dessa comunidade. Mesmo porque a gente se encontra numa cidade que tem 25 mil habitantes, eu acho que é amplamente viável fazer isso, né, Nelita? Chicão, sua opinião, alguma pergunta até agora para a Nelita? Mesmo porque, Nelita, nessa questão, acho que principalmente da educação, né, existe uma queda de braço, né, entre o pessoal que no caso, funcionários, né, do Estado. Eles têm muito medo da municipalização. E acho que engaja tudo isso que você falou, da parte, inclusive, social e de saúde. Sim. Né? Porque todo mundo vive preocupado com isso, vive preocupado com o seu bem-estar. Sim. E não se preocupa com o bem-estar da população de Serra Negra, que é o mais importante, né? É difícil, né, administrar esse tipo de preocupação, né? Ninguém está pensando no bem da cidade. E a política da cidade anda travada faz não sei quantos anos, é por conta disso, né? Exatamente. Todo mundo se preocupa com o seu, né? Exatamente. Como conscientizar as pessoas
né? De que tem outras cidades, a gente tem exemplo, por exemplo, Águas de Lindóia, me parece que é municipalizado. E a gente vê que a educação trabalha num outro patamar, né? Como conscientizar essa classe, não só aí no caso dos professores, como na área da saúde, conscientizar todo mundo que todo mundo precisa ajudar, não atrapalhar o município? As reformas, elas sempre causam um tumulto, um caos nos primeiros momentos, né? Sempre as pessoas são muito arraigadas do que elas têm medo do desconhecido. Então esse medo do desconhecido faz com que elas recuem, né? Então eu tenho seguro, é isso que eu sei, é isso que eu tenho medo de perder. E acaba não dando um passo adiante, né? E você dá um passo adiante em benefício do seu próximo, você tem que ser desprovido, né? Você tem que se doar um pouco, né? Então, essas reformas, elas precisam vir de uma maneira impositiva, não há outra maneira, né? Mas já foi ouvido, já foi feito várias questões sobre isso, já foi discutido com relação a isso, e está mais do que na hora. A municipalização não tem como mais não acontecer. Claro. Os municípios, eles são singulares por si. O Chicão falou muito bem com relação a Águas de Lindóia. Eu conheço bem os problemas de Águas de Lindóia, porque nós trabalhamos aqui nessa região. Mas é uma cidade que tem os seus problemas singulares, diferente dos nossos, né? O município de Serra Negra é privilegiado em muitos sentidos, né? Nós estamos no topo de uma montanha, nós não recebemos, por exemplo, água de município nenhum. Nós não temos condição, por exemplo, de fazer uma marginal. As pessoas passam pelo meio de Serra Negra, então nós temos um problema de transporte diferente de Águas de Lindóia. Estou te dando esse exemplo de transporte porque Serra Negra é única e todas as cidades são únicas. E a população que mora aqui, os cidadãos que moram aqui são únicos, singulares. Então não dá para viver por comparação. Nós temos que estudar os nossos problemas. O que é que nós temos, o que nós precisamos para nos desenvolvermos, né? E deixar... Todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição para a comunidade. Se trabalha na administração pública, se trabalha no funcionalismo municipal ou estadual, tem que sentar e ver o que é melhor. O que está acontecendo, que nós estamos emperrados. De fato, nós estamos amarrados. O que eu sinto em relação à educação é assim, a educação hoje de Serra Negra, eu acho que é a pasta que tem melhor feedback da população, está bem, enfim. Mas ela chega até um certo momento, se eu não me engano, é até a 4ª série. Sim. Daí para frente é um problema do Estado, que a gente sabe que está deficitária a educação no Estado. Será que não é um pouco de trabalho perdido, né, Nelita? Porque aí você chega da 1ª à 4ª série, você tem da pré-escola até a 4ª série, você tem uma boa formação, chega da 5ª em diante, que é onde vai definir o futuro da criança, chega na tutela do Estado e se perde esse trabalho todo. Então eu acho que fica meio na dúvida, até que ponto a educação está funcionando. Se nós sustentarmos mais o municipalismo, enfim, a municipalização, nós podemos ampliar isso, passar da 4ª para a 8ª. Claro. Né? E talvez, e a ideia até de fazer aí um curso universitário, os cursos técnicos estão aí já entrando, já profissionalizando, né, os adolescentes que querem entrar no mercado de trabalho rapidinho e tal. O PAT está proporcionando isso, né, de uma maneira bastante eficiente e tal. Mas, você vê, nós perdemos... Né? O adolescente, quando chega com 14, 15 anos, ele já começa a viajar para Amparo. Sim. Né? Sim. Então ele começa a buscar os outros colégios. Aquele que está interessado numa formação. O que está interessado, que ele quer um futuro, e os pais a gente vê que eles se matam, trabalho dobrado para dar essa condição, vão pagar um colégio em Amparo e pagam, né? Pagam transporte, corre risco e tal, e vão estudar em Amparo. E depois da formação, provavelmente ele não vai trabalhar aqui em Serra Negra também. Ele não volta mais, eu ia continuar com isso. Então, se ele sai de Serra Negra, ele desvincula, né? E nós perdemos o profissional. Dificilmente o profissional volta, porque ele começa a se atrelar a outros, claro. E a gente acaba perdendo essa mão de obra que poderia voltar para nós e nos enriquecer. Né? E nós perdemos porque, na verdade, eles estão procurando outros caminhos. Exatamente. Né? E nós perdemos, nós ficamos sem ninguém aqui. Eu acho que está precisando de uma revisão desse tipo de conceito aqui em Serra Negra. Nelita, bom, você não está mais na Câmara, tudo, mas eu vejo que você é inteirada dos assuntos. Eu já trouxe convidados aqui que falam que ia ser candidato, e aí você pergunta da Câmara, pergunta do político, ele não sabe de nada. Então, eu não sei como o cara quer ser candidato numa situação dessa. Então, vamos entrar na parte partidária. Tá? Como é que está o PMDB hoje aqui em Serra Negra, já que você está na presidência? O PMDB está estruturado,
Ele está organizado, apesar de nós não termos representação na Câmara. Depois de muito tempo, inclusive. Depois de muito tempo, na verdade, a primeira vez, desde que o Elias assumiu o MDB, desde o Elias nós ficamos sem nenhum vereador na Câmara, mas ele continua superativo, o PMDB vive um momento estadual e federal, nacional, muito forte. Haja visto aí nomes importantes da política nacional. É o principal aliado da situação. Exato, né? Mas deixando os seus partidos de base e se filiando ao PMDB, nós vamos ter com certeza o governador do estado do PMDB, nós vamos ter o prefeito de São Paulo, da maior cidade da América Latina, do PMDB, nós temos o vice, Michel Temer, do qual nós somos muito ligados, amigos inclusive. Então nós temos visto que ele tem trabalhado de uma maneira bastante eficiente, sem ser ostensivo no seu poder, que o Michel Temer faz isso de uma maneira muito inteligente, né? Ele tem um diferencial como político, que ele trabalha esse papel de homem público, e que homem que tem um poder muito grande, ele trabalha de uma maneira leve, sem ser ostensivo, sem ser presunçoso, né, arrogante do seu papel, e ele conseguiu fortalecer mais ainda o PMDB. Nós tivemos aí a perda do Orestes Quercia, né, do político, mas de qualquer forma deixou uma brecha, né, um vazio muito grande, do qual nos permitiu aos filiados do PMDB também se fortalecerem e conversarem entre si. Porque com o Quercia e o Michel Temer havia uma disputa dentro do partido. Um caciquismo. Exato, havia uma puxação de um lado para o outro, né? Quem é quem não é, quem é Quercia, quem é Michel, uma vaidade, com essa coisa tal. Mas com a perda do Orestes Quercia, nós ficamos com o partido mais unido, mais fortalecido. E aí nós temos aí o SCAF, o Chalita, prefeito de Jaguariúna, que tem ideias grandes, e nós temos nomes importantes e tal, e que nos fortalece muito, né? Então, um partido super organizado. E no município, ainda é o maior partido do município. Ele, cada vez mais, ele tem chamado a atenção pela própria mídia, né? Pela sua atuação nacional. Então, para o município é importante também, porque nós temos esse reflexo nas filiações, né? E isso é muito bom para a gente também. Ele tem aqui, o partido já tem algum posicionamento, já tem conversa em relação às próximas eleições? Na verdade nós estamos estudando, né? Nós somos, o Elias é candidato, eu também sou, né? O Falcão também é, e estamos aí para dar nossa contribuição. Existem candidatos a vereadores fortíssimos que estão aí se organizando também. Estamos sentados para dar nossa participação. A gente já está dando para sentir a movimentação dos bastidores? As pessoas têm conversado bastante, né? Ainda é um período de muita discussão, de análise desse momento e tal, mas tem muita coisa ainda que vai acontecer, né, Roger? Tem muita coisa, né? Nelita, hoje a gente tem uma mulher como presidente, a gente teve a Marina que surpreendeu na campanha dela. Sem dúvida. Qual o papel da mulher que a mulher ocupa atualmente na política? Se nós falarmos de fora para dentro, então, as 3 mulheres mais influentes do mundo hoje, né? Então, nós temos aí a alemã, né? E nós temos a Hillary Clinton, né? E temos a presidenta como a 3ª mulher mais importante. E eu não vou falar das presidentas da América do Sul, mas hoje, se nós pontuarmos no mundo as mulheres como administradoras dos seus países, né? Elas são fortes, elas são decididas, elas são determinadas, né? E eu acho que eu não gosto muito de fazer a comparação com administrações masculinas, porque na verdade o olhar é só do município e das cidades e dos estados, enfim, do país onde elas estão governando. Elas são fortes, poderosas e estão aí para cumprir os seus papéis, né? Em Serra Negra não é diferente. De todas as mulheres que nós tivemos aqui representantes na Câmara, são mulheres muito fortes, são mulheres determinadas, e eu acredito que virão outras ainda, virão muitas outras, eu espero que venham, e que não tenham medo dessas ações, não tenham medo de se expor, né, de se colocarem, de colocar as suas ideias e de colocarem as suas ações, assim, os seus projetos
para o bem comum. E retomar o lugar, né? Já que a gente, nas últimas 3, 4, a gente tinha mulher representando e nessa legislatura a gente não tem, né? Sim. Você acha que a mulher sofre algum preconceito ainda na política, Nelita? Olha, se nós fizermos uma análise em termos de cultura machista ou patriarcal, se nós puxarmos para esse lado, ainda ela é vista ainda com um certo resguardo. Mas assim, muito menos, né? Ela tem se colocado de uma maneira bastante eficiente. Haja visto, por exemplo, a minha participação como presidente da Câmara. No início as pessoas falavam, mas você é principiante, você é novata, como é que você vai conduzir o município numa Câmara em que nesse momento tão conturbado, como se a mulher fosse menos, ou, sabe, não existe isso mais, né? Nem de perto a mulher hoje é considerada minoria, né? Então ela não é nem é politicamente correto se falar isso, porque ela está fora de discussão, né? Não há cargo em que ela não se coloque o nome, não há movimento em que ela tenha a sua iniciativa colocada em pauta e ela se sai super bem, né? Com todas as qualidades das mulheres, e aí, como eu disse, eu não faço comparação com homens nenhum. Todos nós estamos aí para cumprir o nosso papel. Tá certo. Nelita, antes de eu fazer... O tempo passa rápido e quando a conversa é boa. Antes de eu fazer a minha última pergunta, eu abro os microfones para o Chicão também, para ele fazer a última pergunta, o último comentário. Fica à vontade aí, Chicão. Eu creio que quem está assistindo esse programa, Roger, deve estar, né, um pouquinho aí de... talvez arrependimento de não ter colocado a Nelita aí como vice-candidata, né, a prefeita. Exatamente. Poucas vezes a gente viu aqui pessoas com argumentação suficiente, né, o Chicão? Então deve ter muita gente aí com uma pulga atrás da orelha, podemos colocar assim, ou arrependido, né, daquela decisão, né, que tiveram aí na calada da noite, praticamente impondo, né, aquela situação pra gente, né? Mas fazer o quê, né? É vivendo e aprendendo, né, Nelita? Exatamente. Mas também a gente não pode falar muito, senão a gente tá achando de puxar saco aqui, hein, Chicão? Mas eu sou puxa-saco da Nelita, ela sabe disso. Chicão, uma graça. É o seguinte, Nelita, para 2012, quais são as suas pretensões políticas em Serra Negra? Sou candidata, estou aqui. As pessoas têm me perguntado porque eu tenho viajado bastante, né? E as minhas viagens, ela tem um porquê, né? Você precisa se preparar, você precisa se renovar, né? Eu estudei e trabalhei, fui para o Canadá agora, eu estudei e trabalhei bastante lá, ainda estou indo, vou de novo agora no mês que vem, ainda tenho os trabalhos para resolver lá. Mas você aprende muito com o olhar, como eu te disse, você aprende muito e você vê o quanto é possível. Então, se é possível, então por que aqui não funciona? Né? Por que aqui não acontece? Então, lá é possível, então aqui também vai ser possível. Então, você traz essa experiência com um olhar diferente. Eu fui para não ser uma turista, eu fui para tirar do país o que ele pudesse me engrandecer, me enriquecer. E eu estou absolutamente preparada, absolutamente preparada. Então, isto me dá a condição para ser, na próxima gestão, uma ótima administradora, com um olhar muito aquém, muito aquém do que eu estava anterior. Muito aquém. Mais preparado. Muito mais preparado. Hoje eu estou madura, segura e defendo muito mais os meus pontos de vista, que eu não deixo barato. Né? Eu tenho a minha fama. Eu lembro quando eu assumi a Câmara, que eu fiz uma reunião com os funcionários da Câmara, tal, que eu sentei lá, as pessoas todas me olhando, tal. Algumas me conheciam, outras me conheciam de fama, tal. Eu sentei e disse, olha, a minha fama vem antes de mim, ela me precede. Mas vocês vão aprender com o passar do tempo, que eu vou aprender o que eu não sei, do que eu não souber eu vou chamar para me ensinar, e do que eu sei eu vou exigir que faça bem feito. Meu horário é das 8 da manhã até a hora que acabar o serviço da casa. A senhora vem todos os dias? Eu falei assim, eu não entendo de outro jeito. Eu sou presidente dessa casa, eu venho todos os dias. Então, assim, já passei a ter um outro olhar dentro da Câmara, né? Então, eu sou uma funcionária pública, eu cumpro o meu tempo, o meu horário, e mais do que isso, eu estou a serviço da comunidade. Então, as pessoas já passaram a me entender de uma outra maneira. Eu falei, aqui não tem moleza. E, ao mesmo tempo, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos discutir. Olha, era o Dr. Marcos Lully, que Deus o tenha, me ajudou bastante como advogado, vinha, olha, tem 5 processos, eu falei assim, eu não entendo nada de processo, senta aqui e me ensina.
Então eu comecei a entender dos processos, mas vamos sentar, vamos aprender. Lógico. Né? Do que correr atrás. Correr atrás, vamos aprender. Nelita, você falou de possibilidades, de novas ideias que você vem absorvendo através das suas viagens. E eu vou fazer uma pergunta agora que vai meio no antagonismo disso daí, de novo, de novidade, enfim. Como você observa o atual grupo político aqui de Serra Negra que está no poder? Qual a sua opinião sobre a política que eles praticam? Já que a gente está falando de novidades, e na minha opinião, isso vai um pouco ao contrário. Né? Eu gostaria de fazer uma ressalva com relação a isso. O administrador público, quando ele tem um certo conforto na administração, ele conduz ao bel prazer. Né? Então, você precisa conhecer bastante a sua comunidade. Você precisa conhecer muito. Né? Você precisa botar a tua cara na rua. Né? O nosso administrador, ele é um pouco recluso. Ele não se deixa muito chegar. Né? E você tem que ter essa entrada. Você precisa ter. Então, assim, o que peca bastante, já falei inclusive com os administradores com relação a isso, você precisa conversar mais com a comunidade. E você precisa decidir junto com essa comunidade o que é melhor para ela. O que é bom para Nova Serra Negra, por exemplo, não é bom para o bairro da Serra. Então você não pode fazer tudo igual, você tem que fazer diferente. Você tem que fazer o que está lá, mas você tem que ir lá e ouvir. Você tem que sair e ouvir. Você não pode fazer os projetos dentro do gabinete e sair fazendo e se coloca para a comunidade, para a população. As reformas são importantes? Lógico que são. Pavimentação é importante? Lógico que é. Né? Mas você tem que ter prioridades, mais do que só isso. Né? Lógico que tudo é devolvido. Se você tem uma cidade bonita, bem arrumada, tal, devolve em serviço, em turismo, né? Tudo fica mais bonito, mais agradável, as pessoas gostam de vir mais para a Serra e, lógico, traz mais recursos. Mas você precisa também cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar dos bairros mais afastados, que é a segurança. Você precisa ouvir mais o que está acontecendo fora desse circuito aqui. Claro. Né? Então, se abrir mais, mas não pode ter medo. Porque quando você se abre, você ouve o de bom e o de ruim também. Né? Então você dá a condição para as pessoas virem, se abrir, mas você tem que estar esperto e ter condição de falar um não quando não pode, de falar um sim quando você pode, mas dividir com a comunidade. Né? Então, infelizmente, nessa administração nós não temos, né? Esse dividir com a comunidade a administração. Não existe isso. Então ela fica trabalhando ao bel prazer. Vai de encontro com a Câmara, que nós já analisamos, né? Que ela é cordata, então a coisa vai de uma maneira... fica um vício meio cíclico, exatamente, né? Exatamente. Nelita, obrigado pela sua presença. Já fica aqui o convite para uma próxima vez, quando você voltar do Canadá, para vir aqui falar das novas experiências que você teve lá, né? Agradeço. Tá bom? E Infinity TV está de portas abertas aqui para você. Obrigada, agradeço essa oportunidade. O espaço aberto e sempre a fala, né? Quando você se coloca para as pessoas, você divide com as pessoas também o que te aperta, né? O que está dentro do teu coração. É preocupante em Serra Negra que Serra Negra não sai, né? Que ela não cresça, que ela não se estabilize, que ela não tenha um caminho, que ela não tenha projeto. Né, porque tudo é muito interrompido, que os planos não aconteçam e que depois de tanto tempo ainda nós estamos falando de hospital. Né? Quer dizer, vamos mudar o assunto, vamos decidir, vamos resolver e vamos partir para outros. Né? Existe muito mais a ser feito. Na área da educação, importantíssimo. Né? A área do social ainda precisa muito para se fazer. Né? E, lógico, na área de segurança, e vem todo o arsenal por trás de transportes, que eu nem entrei a falar sobre isso. Verdade. Né? Então precisa replanejar o transporte de Serra Negra, precisa, não há como se pensar, e não é fazer uma reforma na rodoviária, não, que já está no lugar errado, sempre esteve, né? Então não se reforma o que já está errado, tinha que se replanejar até esses ônibus que entram nessa praça que é maravilhosa, no meio da cidade, né, perturbando e conturbando e colocando vidas em risco ali nessa praça. Travando, então tem que se replanejar, não se reformar o que já está caduco, né? Vamos repensar. Na Argentina, em Buenos Aires, eles fizeram, não sei se você conhece o Porto Madeiro, eles fizeram lá um canal, que na verdade era para ser um porto, e depois de 5 anos esse porto ficou caduco, quer dizer, ele ficou ineficiente. E ficou lá por anos parado, né, aqueles armazéns e tal, não sei o quê. E aquele lugar ficou sendo explorado por drogas e tudo mais.
Um administrador público, prefeito de Buenos Aires, falou, o que nós vamos fazer com isso que está no meio? Porque o Porto já foi embora. O que nós vamos fazer com isso? E chamou donos de restaurante, de hotéis, escolas, lá funciona a PUC, né? Então, a Universidade Católica da Argentina e tal, deu 3 ou 4 armazéns lá que ele deu. Falou, olha, reformes, mas eu não quero que mude a fachada. Bom, o Porto Madeiro hoje, para quem vai para Buenos Aires, é um ponto turístico, né? Restaurantes tem lofts, a própria escola, universidades, boates, ninguém sai daquele pedaço agora. É maravilhoso, como o Sorro em Nova York, que era um lugar horroroso, e foi transformado, e hoje é caríssimo você viver e ter um espaço lá de loja e tudo mais, por conta de um olhar de um administrador público. Né? Então, enfim, eu estou falando, mas não se reforma o que já está caduco. Tem que replanejar. Replanejar, então vamos repensar, reestudar, mudar de ideia. Mudar a ideia é a melhor coisa do mundo. Quando você muda de ideia, você renova. Você não fica na mesmice. Né? Eu mudei de ideia, e diga, mudei de ideia. O que eu pensava estava errado, hoje eu estou pensando diferente. Isso significa que você abriu o teu olhar, que você abriu a tua mente, que você aprendeu com a vida. Mesmo porque o cidadão muda, né? Sim. Tudo muda, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Se a gente ficasse estático pro resto da vida. Graças a Deus. Nós estamos num país democrático, tudo é possível, tá? Então vamos mudar, vamos repensar, vamos reorganizar, vamos renovar. São lindas essas palavras, mas bota isso na ativa, na ação. Né? Não se reforma o que está caduco. Essa é a minha opinião com relação à rodoviária, por exemplo. Não se reforma, se refaz. Coloca ali um outro espaço, faz uma outra coisa, se fecha. Vamos usar aquela estrutura que é aberta. Claro. Né? Já foi feita errada. Né? Foi feita errada, no lugar errado, tal, tudo bem, não tem importância. Se refaz, se repensa. Chama lá as pessoas, arquitetos, tem ideias incríveis que a gente vê nos outros países, né? No meio, no centro da cidade, que vira ponto turístico, que vira espaços lindíssimos, tal. Por que não? Por que não? Se for falar para ideias, eu acho que a gente vai ficar umas 10 horas aqui falando. Uma das ideias, eu posso até colocar ali desse espaço que eu estava pensando, assim, vamos fechar isso aqui e transformar, trazer a Câmara para cá. No meio da praça, traz a Câmara, faz ali e tal, espaço público, as pessoas chegam e tal. Por que não? Ficar mais participativo, né? Como era, não sei, você não era nem nascido, desculpe, mas quando a Câmara era aqui, Chicão, você lembra, né, Chicão? Quando a Câmara era aqui, no centro da cidade, as pessoas estavam aqui no centro, na praça, estavam vamos lá na Câmara dar uma olhadinha, olhava, tal, as coisas aconteciam. Você vê o teu vereador falando. Claro. E quando o vereador vê o cidadão que votou em você lá, olhando para você, você cresce. Tem aquela cobrança positiva, né? Sim, você cresce, você fala, não, estou aqui. Vamos lá, vamos torcer para essas mudanças. Legal, bacana. Estive aqui com a Nelita Nunes. O programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity TV. Fim de papo.